Essa semana aconteceu algo muito simbólico no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. O Festival de Cultura Geek construiu um palco na Praça da Liberdade e cobriu uma estátua. Essa estátua é da Madrinha Eunice, que é a fundadora da primeira escola de samba de São Paulo, que é a Lava Pés. E vocês já vão entender por que eu tô dizendo que isso é muito simbólico. O bairro da Liberdade é conhecido como um bairro japonês. Inclusive muito conhecido pelos postes de luz estilizados que tem na rua. Só que esse bairro tem uma história muito longa e muito complexa que vai desde antes da colonização portuguesa. Primeiro que a posição do bairro não foi escolhida de forma aleatória. Esse bairro foi construído em cima do Peabiru, que é um caminho que os indígenas faziam desde São Paulo até o Império Inca no Peru. Ou seja, os indígenas já ocupavam esse território há muito tempo. Depois da fundação de São Paulo, onde hoje é o pátio do colégio, a região do bairro da Liberdade era considerada a periferia da vila. Já era um lugar afastado. E era onde ficava, por exemplo, a Casa de Pólvora, porque se acontecesse alguma explosão não machucava muitas pessoas. É por isso que tem um lugar chamado Largo da Pólvora hoje na Liberdade. Só que tinha outras coisas que ficavam nesse bairro também. Onde hoje é o Largo 7 de Setembro, ficava o Pelourinho da cidade. Caso você não saiba, Pelourinho é uma coluna de pedra na qual se amarram criminosos para eles serem açoitados em público. Só que no Brasil, a maior parte desses criminosos eram escravizados africanos. E qual que era um dos terríveis crimes que eles podiam cometer? Tentar fugir da escravidão. Só que tem mais. Onde hoje é a Praça da Liberdade, ficava a forca pública da cidade. Pessoas escravizadas que eram sentenciadas à morte iam do Pelourinho até a Praça da Liberdade, que era o ponto mais alto da vila, e eles eram enforcados exemplarmente na frente de todos. Sabe aquela igreja que fica na Praça da Liberdade que ninguém repara? Ela chama Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Inclusive, os enforcados eram enterrados no bairro. Quando você caminha pela Liberdade, você tá caminhando em cima de um gigantesco cemitério de escravizados assassinados. Depois da abolição, esse bairro foi principalmente ocupado por negros e negras. Inclusive, a Madrinha Eunice, a fundadora da Lava Pés. Então vocês entendem como esse bairro tem uma história de memória e resistência negra? E eu tenho certeza que muitos paulistanos estão ouvindo essa história pela primeira vez. Isso voltou à tona quando a gestão Dória mudou o nome da estação de metrô para Japão Liberdade. Há sim ocupação japonesa no bairro, mas essa história é bem mais recente. Inclusive, sabe esses postes que eu falei? Eles são da década de 1970. A ideia é transformar o bairro em atração turística, fazer parecer que não tinha ninguém ali, aí chegaram os japoneses e fizeram várias lojas da hora para você comprar. E agora nós estamos tendo um movimento bastante robusto de reivindicar a memória negra do bairro. Inclusive, sabe a estátua da Madrinha Eunice? Ela é de 2022. Por isso que eu falei que cobrir a estátua dela com um palco de cultura geek é muito simbólico. Existe um esforço ativo para apagar essa memória daquele bairro. E existem vários outros elementos da ocupação negra desse bairro, é que eu não consigo falar tudo num vídeo só. E da próxima vez que você for para esse bairro, tenta identificar os pontos que eu falei aqui e tenta observar se tem alguma forma de preservação dessa memória.